Sabe, às vezes as maiores histórias, aquelas que realmente marcam, estão escondidas nos menores detalhes. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desvendar como uma única linha de texto pode, na verdade, conter a história inteira de uma guerra, de um povo e de uma revolução cultural. Vamos começar? Olha só, é isso aqui, a nossa fonte de hoje. À primeira vista, não parece nada demais, né? O título de um livro, o nome de um autor e um país. Mas e se eu dissesse que tudo que a gente precisa para entender uma luta por independência está bem aí, nessa linha? Essa é a nossa grande pergunta. Vamos encarar essa linha como um verdadeiro quebra-cabeça e analisar cada pecinha para revelar a história completa que está por trás dela. E a nossa primeira pista está no próprio título. E não é um erro de digitação. A chave de tudo está naquele U a mais. A capital de Angola oficialmente se escreve Luanda com um U só. Então por que adicionar outro? Bem, essa escolha foi totalmente deliberada. E, mais, foi profundamente política. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Basicamente, existiam duas cidades em uma. Luanda, com um U, era o nome da cidade colonial, o centro do poder português, sabe? Mas Luanda, com dois Us, que reflete a pronúncia em quimbundo, representava a cidade de verdade, a cidade dos Museques, onde a maior parte da população angolana de fato vivia. Então, o ponto central é esse. Com uma única letrinha, o autor estava fazendo uma declaração gigantesca. Ele estava, linguisticamente, tomando a cidade de volta para o seu povo, rejeitando o nome colonial e, ao mesmo tempo, celebrando a identidade local. E isso nos leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Quem era a pessoa por trás de uma escolha tão ousada como essa? A identidade de José Luandino Vieira é algo fascinante e bem complexo. Ele era branco, filho de portugueses, mas se identificava totalmente como angolano. Ele chegou a se juntar ao movimento de libertação para lutar contra o mesmíssimo sistema colonial do qual a família dele fazia parte. E a história dele fica ainda mais dramática. Olha só. Ele foi preso por causa das suas atividades políticas e passou anos num campo de concentração. E foi lá, nas piores condições que se pode imaginar, que ele escreveu as histórias de Luanda. Pensa um pouco no peso disso. Escrever sobre a vida nos Museques, usando a linguagem do povo. Tudo isso enquanto estava aprisionado pelo poder colonial. Isso não era só literatura, de jeito nenhum. Era um ato de pura resistência. Era uma arma por si só. Ok, agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Para a gente entender de verdade a dimensão desse livro e desse autor, a gente precisa entender o mundo em que eles viviam. A Guerra de Independência de Angola foi um conflito longo, sangrento. Mas veja bem, não era só uma batalha por território, era também uma batalha pela alma da nação. Portugal tentava ativamente impor sua cultura, sua língua, basicamente tentando apagar as identidades angolanas. É exatamente por isso que um livro podia ser algo tão revolucionário. Num conflito onde a própria identidade cultural estava sob ataque, a literatura se tornou um campo de batalha, e um campo de batalha crucial. Então, como é que todas essas peças, o lugar, o autor, o contexto, se juntam? Bom, elas criaram um legado duradouro que ajudou a definir uma nação inteira. O que o Vieira fez é um exemplo perfeito de um conceito chamado nacionalismo literário. É basicamente a ideia de que é possível construir uma nação através de histórias, poemas e de uma linguagem que reflitam a identidade única, independente. E Luanda fez isso de um jeito genial. O livro não só contava histórias sobre o povo angolano, ele falava como o povo angolano. O Vieira pegou a língua do colonizador e a reinventou, misturando com a vida, com os sons, com as palavras de Luanda, para forjar uma linguagem literária completamente nova. O ponto final é este. O livro provou que a cultura angolana não era uma versão inferior da cultura portuguesa. Era algo próprio, vibrante, resiliente e totalmente digno de ser o centro da sua própria literatura. Pois bem, com todas as peças do quebra-cabeça na mão, vamos voltar àquela linha de texto lá do comecinho. Essa linha não parece mais tão simples, parece? Agora a gente consegue ver tudo. A gente vê a reivindicação de uma cidade em Luanda. A gente vê a resistência de um prisioneiro político em José Luandino Vieira. E a gente vê o campo de batalha de uma nação em Angola. Uma revolução inteira, em 5 palavras. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta no ar. Quantas outras histórias de desafio, de identidade, não estão aí, esperando para serem descobertas, escondidas bem na nossa frente, nos títulos dos livros, nas nossas prateleiras? O que mais a gente pode encontrar se olhar só um pouquinho mais de perto?